Caminhos espirituais. Quando nós falamos de caminhos espirituais, dá-se a impressão que nós temos sempre que caminhar, que nós temos sempre que ir em direção a algum lugar, e há um descontentamento com aquilo que se apresenta agora na nossa vida, agora, nesse mesmo instante. Você sabe que na minha vida eu busquei muitos caminhos espirituais. Ia buscar ali, acolá, viajava para Compostela, várias viagens para a Índia, me sentei aos pés de vários gurus, busquei os caminhos espirituais em várias escolas ou linhagens, como por exemplo no Aikido, que é uma arte marcial junto com o Kung Fu, que foca na iluminação, principalmente o Aikido hoje. Fui buscar no taoísmo, que vê a iluminação na natureza, presente na natureza, nas montanhas, no mar, no lago. Fui buscar a iluminação no yoga, extraordinário, a maior bênção espiritual da minha vida e talvez da tua. Procurei no cristianismo, me sentei aos pés de vários mestres, fui em direção das escolas ocultistas, das escolas de mistérios, apesar que a maior parte das escolas de mistérios não acreditam na iluminação, não acreditam que é possível você terminar as suas buscas espirituais, mas adentrei em várias delas. Repito, estive com vários mestres de linhagem japonesa, chinesa, indiana, taoísta, várias matrizes africanas, tive contato com muitos pajés, abacaenses, com xamãs, sejam eles homens medicinas, mulheres medicinas, mas algo que num certo momento precisou ser entendido por mim é que por vezes nós fazemos da nossa busca espiritual o nosso vício, porque nós acreditamos em buscar, mas não acreditamos que é possível sim terminar as buscas espirituais. E esse término dessas buscas é o caminho do yoga, do Tao, é o caminho do Aikido, é o caminho do Zen budismo extraordinário ou de várias outras escolas budistas. É o caminho de você estar com o mestre espiritual de verdade, ali frente a frente com ele, porque ele vai te conduzir para aquilo que nós chamamos de não busca, a não busca. Então, é importante entender que existem caminhos que te levam para um movimento, existem caminhos que pedem para você parar, existem caminhos que te dão muita cultura em relação à espiritualidade, conhecimento ou experiências a respeito de quem você é, mas existem caminhos que encerram a tua busca. Você vai ter uma experiência do divino, uma experiência de que tu já és a iluminação, que aí no teu ser já existe o Purusha, já existe o ser iluminado. E por vezes nós temos que parar as nossas buscas para encontrar esse ser iluminado. Então, guarda, existem várias correntes, ok? Em termos de iluminação espiritual, que se trata de iluminação espiritual, mas cada uma delas tem uma característica um pouco diferente. No taoísmo, acredita-se que Deus, o divino, a experiência de quem tu és, só vai acontecer se você estiver na natureza. Já o yoga, você vai trabalhar os chakras, você vai ter uma ligação com a tradição do yoga, tradição, não esse yoga ocidental que é fragmentado, que é mecanicista, que é mais voltado para certificações, para aprovações de ministérios de educação, ou para falar de questões científicas. Não. O yoga, a tradição, a prática, você vai trabalhar teus chakras, Kundalini, ao contrário do Tao, que é o contato com a natureza, ao contrário do Zen, que é simplesmente se aquietar e perceber que você já é um ser iluminado. Esse é o caminho do Zen, um caminho direto, que não dá voltas. Há o caminho da fé, o caminho da entrega, que passa por Yoshua, o Mestre Jesus, ao caminho das peregrinações, ao caminho da entrega, que é poderosíssimo, que a gente vê pessoas que renunciam uma série de elementos do mundo que são mentirosos, porque no momento em que você renuncia às mentiras da tua vida,
sobra tão somente a verdade. Tão somente a verdade. Então, vários são os caminhos, vários são os não caminhos também. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui numa série de apontamentos para ti, falando de iluminação espiritual. Pouquíssimas pessoas creem que isso é possível. Muitos vão praticar o Tao, ou o Zen, ou o Yoga, não acreditando que é possível esse reconhecimento de si mesmo, ou o fim das buscas. E automaticamente, é claro que isso nunca vai ser atingido, porque essas pessoas acabam se contentando com as migalhas da espiritualidade, as migalhas, e não com o ápice, e não com o vrátira, que é chamado de diamante, que é a iluminação.